Olá, meus alunos, aqui o professor Toki, de volta para uma aula maravilhosa de arte, um assunto que eu gosto pra caramba, sei que vocês gostam também, vamos tirar algumas curiosidades também, vai ser bem interessante. Nós vamos trabalhar o nosso nivelamento, então, sobre formas tridimensionais. Aí vamos ver a escultura nessas questões, tá legal? Então, nosso objetivo é entender os conceitos de bidimensional e tridimensional, para você entender essa diferença, para poder aprender realmente o que é de tridimensional. E conhecer e entender o desenvolvimento da escultura na história da arte. Aí você vai ver como foi esse processo de tridimensionalizar um trabalho artístico, tá legal? Beleza, mas aí eu trago aqui para vocês já para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? Já de uma civilização antiga, egípcia, né? A gente já percebe esse desejo do homem de construir uma escultura, mas aí a escultura ela ganha também um significado, uma função. A produção de um trabalho tridimensional, ela vai ter um resultado exatamente por um objetivo, determinado tipo de civilização. Por que foi feito isso, né? Na cultura egípcia, por exemplo, a religião estava muito presente nessa questão e que fez produzir exatamente um trabalho tridimensional como esse aqui, tá? Mas é só o início da nossa conversa. Vamos aprender um pouquinho sobre o que é uma forma, então, bidimensional? As representações artísticas bidimensionais são aquelas que apresentam apenas altura e largura, desculpa. Então, você vai ver que no resultado dela toda, né, vai ter então apenas essas duas possibilidades visuais que você vai ter num trabalho artístico, tá legal? Tá? Então, é bem interessante isso. Aí a gente pode ver uns exemplos rapidinho, por exemplo. Existem várias formas de representações bidimensionais na arte. Algumas delas são bem básicas, por exemplo, o desenho, a pintura, a gravura, a caligrafia, a fotografia, por exemplo, tá? Bidimensional porque você não tem acesso a outras partes do objeto, tá? É uma parede, feito numa parede, pode até dar uma sensação de tridimensional, mas é uma parede, então é uma forma bidimensional. Aí eu trago também uma pintura de André Mantegna, por exemplo, além da arte egípcia, né? Que a gente pode ver uma pintura que é feita numa parede bidimensional, tá legal? Tá, aí eu trago aqui para vocês também o conceito de tridimensional, tá legal? É importante nós vermos essa diferença entre um e outro, tá? As representações artísticas tridimensionais são aquelas que apresentam altura, largura e profundidade, quer dizer, além da altura e a largura, você pode ver outras partes do objeto, tá legal? Então é muito importante, isso seria a profundidade desse objeto, tá legal? Então, onde nós podemos encontrar essas formas tridimensionais, né? As formas tridimensionais de artes visuais tridimensionais são aquelas que apresentam volume, quer dizer, diferentes planos e perspectivas. Na arte, as que se destacam são escultura, arquitetura e instalação, que é até onde que nós vamos ver sobre isso. Ah, meu professor, mas eu vi uma pintura que você colocou ali, parecia tão tridimensional do Cristo morto. Eu disse, a pintura estudou o olhar sobre o objeto tridimensional, mas ainda aquela pintura, apesar de ter uma sensação tridimensional, ela é bidimensional, tá legal? Porque foi feita numa parede, por exemplo. Qual a diferença, então eu trago o nosso quiz aqui, qual a diferença entre formas bidimensionais e tridimensionais que nós vimos aqui, tá legal? Vamos ver a resposta daqui a pouco.
Beleza? Eu tô de volta aqui então para a resposta do nosso quiz, tá legal? Não se preocupe se você escreveu diferente de como eu coloquei, tá legal? Não se preocupe. O importante é que você aprendeu a diferença entre um e o outro, tá? Eu coloquei da seguinte forma. Formas bidimensionais possuem altura e largura. Já as formas tridimensionais apresentam, além de altura e largura, uma profundidade, tá legal? É um conceito básico da diferença entre um e o outro, tá bom? Aí a gente entra para a pré-história, então a gente vai ver um pouquinho da história da arte. Eu não vou poder pegar toda a história da arte para a gente ver a evolução da escultura, mas a gente vai ver alguns períodos interessantes aí. Mas é importante vermos na pré-história. A escultura é uma expressão artística que usa suportes tridimensionais. Sua origem remota à pré-história e possui inúmeros artistas, anônimos ou não, que nos oferecem exemplares confeccionados com diversos materiais. É uma das formas de linguagem das artes visuais mais trabalhadas e reverenciadas até hoje. Então a gente conhece realmente o quanto ela é presente em determinados diferentes tipos de culturas, tá? Ela é muito presente mesmo. E aí eu trago aqui a Vênus de Willendorf, que foi encontrada na Áustria. Uma das esculturas mais conhecidas do período paleolítico, ela é muito antiga, das primeiras expressões artísticas que o homem começa a produzir a escultura, por exemplo. Com cerca de 11 centímetros, ela é bem pequenininha, né? Descoberta em 1908 na Áustria. Acredita-se que tenha entre 24 a 29 mil anos. É muito interessante como o homem, então, começa a tridimensionalizar a forma, né? Então, ele começa a produzir uma escultura de acordo com o seu olhar de mundo, né? Muito interessante. Na Grécia, a gente já vai ver um tipo de escultura muito mais trabalhada, preocupada com questões estéticas, a beleza e tudo. No tempo da Grécia Antiga, as esculturas dos estilos clássicos e helênica demonstram a preocupação dos artistas de imitar a natureza. Então, agora é o mundo que está ali, vamos dizer assim, referendando a produção de um determinado tipo de arte. Tá? E aí eu trago aqui dois tipos de esculturas para vocês até conhecerem, né? Temos aqui a Vênus de Milo, né, uma escultura clássica grega, então ela está muito preocupada com a questão da estética, beleza, então olha, já entra aqui uma sensação de movimento na escultura muito presente, quer dizer, uma busca do naturalismo na escultura, né? E a gente vê também essa aqui, da Vitória de Samothrace também, que ela vai nos mostrar muito, com mais detalhe ainda, essa questão da escultura helênica, porque você vai perceber agora mais movimento ainda na escultura, um naturalismo incrível. O pano, olha o pano na pele da personagem, né? Como ele fica quase que transparente, né? É como se o vento estivesse passando por ele. Acredita-se que essa escultura ela estava na proa de um determinado navio, então toda essa sensação de movimento no pano é exatamente isso, a asa para trás e tudo. Olha, essa busca de um efeito muito natural na escultura, tá? Aí vem o Renascimento, que vai também buscar se preocupar com a questão da beleza que os gregos cultuavam, tá? A escultura renascentista, no período do Renascimento, entre os séculos XIV e XVI, retoma a ideia de beleza dos gregos antigos. Os artistas renascentistas buscam representar a figura humana em relações matemáticas em que as proporções do corpo humano são estudadas e seguidas na criação de escultura. E aí eu já até conversei com vocês sobre o Renascimento, essa presença da ciência muito na produção artística, né? Então a gente vê, por exemplo, de Michelangelo, a Pietà, né? Que vai nos mostrar, olha, gente, lembrando daquela escultura que nós vimos lá, olha só o pano, gente, a qualidade, como que o Michelangelo buscou uma beleza, um naturalismo na pintura, uma sensação de leveza e movimento incrível de expressividade na escultura, tá legal? Bem, aí a gente entra para o neoclássico, entra aí já ainda um resgate dos valores gregos, é incrível isso, porque aí entra a questão da estética, né? Então entra o acadêmico, né? Artistas que estudam para poder fazer determinados tipos de trabalho. O neoclassicismo voltou a basear-se na arte grega, mas com inovações. Essa tendência artística buscava dar ao universo da arte o equilíbrio, a clareza e a proporção da arte clássica da antiguidade, que valorizava a ideia de beleza idealizada. Então a gente tem uma aqui, por exemplo, essa escultura de Jean Antoine, Diana Caçadora. A gente percebe então exatamente uma particularidade do neoclássico, né? Mais um resgate dos gregos, né? A gente percebe já nas sensações de movimento da escultura e tudo, é muito interessante também, tá? Podemos entrar agora para o moderno, aí a gente vai ver uma transformação nas esculturas muito mais forte ainda. No final do século XIX e início do século XX,
a maneira de criar a escultura vai se transformando mais aceleradamente em múltiplos caminhos. Surgem inúmeras possibilidades, desde esculturas mais figurativas até expressionistas, abstratas e tantas outras tendências que chegam ao nosso tempo, tá? Então eu trago aqui, vocês vão perceber agora que a preocupação já não é tanto com o corpo em si, por exemplo, trazendo essa escultura aqui de Umberto Boccioni, por exemplo. Ele já não está preocupado com a questão da forma, como os gregos estavam preocupados. Aqui ele quer mostrar agora a questão do movimento, ele está centrado no movimento. Então esse movimento vai quase que, digamos assim, que desfigurar a forma, mas você percebe uma forma humana, apresentando alguns detalhes que você nota que realmente ele estava querendo representar o movimento de um determinado tipo de indivíduo. Porém, a relação do movimento é incrível no trabalho dele. E também tem Picasso, que já começa a trazer até objetos. Então, olha só, a escultura começa a mudar, então começa a se transformar, outras possibilidades que nós temos de produção de uma escultura, tá legal? Aí a gente entra para a nossa atualidade, o nosso momento agora, tá? A arte contemporânea, lembra sempre, você ouviu arte contemporânea, é nosso momento, tá? A arte que está sendo produzida agora, tá? Então, na arte contemporânea, de meados do século XIX até hoje, exercitam-se principalmente a liberdade de atuação do artista e as necessidades de expressão. São usadas muitas materialidades e recursos tecnológicos. Encontramos vários temas, propostas poéticas, formas e dimensões. Isso quer dizer, há uma pulverização de possibilidades de produzir um tipo de escultura. Aí eu trago um artista muito importante, contemporâneo, nossa atualidade, né? Esse trabalho aqui que ele produziu em 2018, uma reflexão sobre a mobilização urbana. Então ele traz aqui, né, constrói essas formas, unindo diferentes tipos de formas de veículos, né? E nesses veículos ele vai então trabalhar chamando a atenção do público com respeito a essa mobilidade urbana, como é que o trânsito na cidade muda o nosso comportamento social, olha como ele chama a atenção. E aí ele entra para questões políticas, o trabalho dele sempre é impacto, tem um grande impacto diretamente no espaço, principalmente, tá legal? E a gente pode ver também, por exemplo, esse trabalho que eu acho fantástico, o PET, que ele vai exatamente nos possibilitar que a gente possa ser chamado a atenção com respeito a questões ambientais, por exemplo, em um espaço em que ele colocou essas PETs, uns tipos de escultura mesmo, que colocou exatamente na margem do rio Tietê, por exemplo, um rio que todo paulista, por exemplo, conhece, sabe os problemas sociais que esse rio tem. Tá? Então, ele traz essa ideia, o nosso olhar para isso. Aí, o que eu trago aqui para vocês? Eu vou trazer um vídeo para que eu possa, então, a gente possa experimentar como é que eu posso fazer uma escultura em que a minha expressão possa estar muito presente, como que eu estou me sentindo no momento e como ela pode estar presente num trabalho artístico. Eu posso fazer uma escultura muito rápida, muito simples, ou a mais complexa, mas eu trouxe uma bem básica desse período aqui que eu acho que é legal, que vai ilustrar para vocês, ensinando a fazer isso, tá legal? Então eu vou passar aqui o vídeo e aí a gente vai poder, então, trabalhar ele, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Primeiro você pega uma folha de papel. Pode ser outro tipo de papel, não precisa ser esse aqui. Pode ser branco, outra cor. Coloque sua mão ao centro dela. Depois puxe ela com força, a sua emoção, tá legal? Depois você vai, quando você puxou, largue, solte e depois você olha a forma. Se você ainda acha que precisa ter mais alguma coisa, você pode ainda alterar um pouquinho essa forma, tá legal? E aí, ó, você já começou a produzir um trabalho de escultura, gente. Ela aconteceu ao natural da sua expressão. E aí você vai, eu produzi então um vídeo, né, mostrando todas as suas formas, usando a questão da luz e sombra, como ela se incide sobre o objeto e como pode causar uma sensação esculturística no trabalho que você fez. Então, um trabalho que eu fiz assim, rápido, só para vocês verem, ilustrando como é que a gente pode pensar em fazer uma escultura em casa, tá legal? Aí eu trago uma atividade aqui para vocês muito importante, tá legal? E é exatamente seguindo este vídeo que eu trouxe para vocês ilustrando, que eu acho que vai ajudar muito vocês nisso aqui. Vamos experimentar produzir a nossa própria escultura? Pegue uma folha sulfite em branco, como mostrei no vídeo. Recordando o vídeo, coloque a mão aberta no centro da página. Arraste as pontas dos dedos pressionando o papel para o centro da mão. Como lá no vídeo, né, mostrei para vocês. Escolha um lugar iluminado pela luz natural ou crie sua iluminação. Você pode usar o próprio celular, tá legal? Produza um vídeo ou fotografia em diferentes posições para você ver, então, como que fica legal o seu trabalho, tá legal? A gente já volta já para a gente falar sobre isso aqui.
Beleza, então, voltando aqui ao nosso quiz, espero que a tua experimentação tenha ficado bacana, você aprendeu um pouquinho ali, viu, você não deu tempo, calma, continue fazendo o trabalho e depois quando terminar ele, faça um vídeo, faça uma fotografia como eu pedi para vocês e mostre para o seu professor, tá? Quando voltar às aulas presenciais e tudo, você pode mostrar para o seu professor lá que ele vai adorar ver esse trabalho, tá bom? Beleza, aí um detalhezinho que eu trouxe aqui do Sru é que eu deixei de colocar o nome então da obra dele, Arte Salva, tá bom? É um trabalho que ele de intervenção. Essas obras que eu mostrei para vocês do Sru são trabalhos de intervenção artística, mas a gente está olhando a questão do objeto em si, como a tridimensionalidade é usada como ferramenta na produção artística de um trabalho contemporâneo, tá legal? Então espero que tenham gostado da nossa aula e a gente se vê então na nossa próxima aula. Então, meus queridos, um abraço!